Chuvas em outubro e novembro atrapalham planos de pequenos agricultores que cobram apoio de órgãos governamentais. Meteorologista explica o que está acontecendo com o clima. Este é o Riacho Cabaças, no Vale do Sambito, município de São Félix, pleno semiárido piauiense, na estação mais seca do ano. Mas as chuvas de novembro mudaram a paisagem no sertão piauiense. E no lugar da estiagem, enxurrada no riacho. Passagem para o sítio Raimundo Viana hoje não vai ser possível pela manhã, talvez no final do dia, porque Deus proporcionou mais uma noite de chuva e o resultado está aí. Mas o que está acontecendo com o clima? O meteorologista Verton Costa explica. Essa condição climatológica que nós vivemos no mês de novembro, em pleno BR-Obró, com ocorrência de chuvas, é chamada de pré-estação. Como o próprio nome está dizendo, é uma prévia, é um preparo para a estação chuvosa propriamente dita. O que diferencia a prévia da estação chuvosa é justamente a constância e a intensidade dos volumes chuvosos, mas principalmente o tamanho dos núcleos ou células de chuva, as nuvens que aparecem no horizonte. A origem da chuva é muito marcante. A pré-estação tem origem basicamente amazônica e no Atlântico Sul, a partir de um sistema chamado de Zacas. Então, intensidade, frequência e origem da chuva vão distinguir a pré-estação da estação chuvosa propriamente dita. Já a estação chuvosa tem origem no Atlântico Norte ou Atlântico Tropical. Ali nós temos uma intensidade maior de umidade e um grande corredor chamado de zona de convergência intertropical. E os efeitos das chuvas antecipadas na produção agrícola? É claro que um BR-Obró ligeiramente atípico tem um impacto muito contundente sobre a prática agrícola. Basta nós fazermos uma análise comparativa com o período passado. A prévia 2020-2021 foi marcada por profunda irregularidade pluviométrica. E a estação chuvosa, a quadra, janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, também foi marcada por essa irregularidade. O resultado não poderia ser outro. Tivemos um encerramento precoce da estação chuvosa e perdas gradativas de umidade do solo por evapotranspiração. Isso naturalmente afetou os cultivos, com algumas perdas. Porém, este ano nós estamos tendo uma prévia, uma antecipação ou uma regularização, que é o termo mais adequado. Isso faz com que a umidade do solo seja recuperada e as condições para o plantio sejam potencializadas diante de condição temporal bastante agradabilíssima. As chuvas do BR-Obró mudam o calendário agrícola. O meteorologista mostra a relação das chuvas de novembro com a projeção da safra do próximo ano. Essas chuvas de BR-Obró, elas não vão ter o condão de alterar a dinâmica do calendário agrícola. Porém, elas são criadoras de uma expectativa em face dos volumes e da distribuição da chuva sobre o território do Piauí. Observamos volumes bastante acentuados na faixa serradeira e também na faixa sertaneja, sul do estado. Porém, fica uma dica essencial. É fundamental acompanhar a chamada previsão climatológica ou previsão de longo prazo. Tanto aquela que é organizada pelos órgãos oficiais, o INPE, CPTEC e o INMET, quanto aquela que é divulgada por órgãos privados, canais privados de monitoramento do tempo. É essa previsão climatológica, que geralmente abrange um cenário trimestral, que vai dar um indicativo muito importante de quais as condições, se elas serão favoráveis ou não para a quadra chuvosa janeiro, fevereiro, março e abril. Por enquanto, nós temos um cenário favorável de Oceano Atlântico aquecido, e a gente sabe que oceano quente é vapor, vapor é nuvem, nuvem é chuva, e temos um cenário também muito vigoroso de entrada dessa umidade no Nordeste. Se esses patamares continuarem, se essas variáveis continuarem operando, nós teremos um início de estação chuvosa, propriamente dita, muito favorável para a agricultura. Na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Piauí, o diretor de Políticas Agrícolas cobra apoio à agricultura familiar. O período chuvoso antecipado mudou a rotina no preparo das terras para o plantio. E os mais vulneráveis são os pequenos produtores. Diante dessa realidade, dessa adversidade do clima que nós estamos vivenciando no nosso estado, é uma situação que a gente se encontra preocupado, principalmente na agricultura familiar.
porque é um tempo adverso em que grande parte dos agricultores do estado não estão com seus terrenos preparados para a realização do plantio da lavoura. Neste sentido, a nossa preocupação neste momento é de estar se mobilizando, para requisitar do governo do estado medidas que possam apoiar a nossa agricultura familiar nesse momento. Quais seriam as medidas mais urgentes para enfrentar essa situação, ou para se adaptar à situação que é, do ponto de vista climático, até favorável, terra molhada? Com certeza, seria aproveitar esse período chuvoso para disponibilidade, como, por exemplo, de sementes, sementes a tempo para que os agricultores possam estar aproveitando esse período para estar realizando o seu plantio. No governo do estado, a Secretaria da Agricultura Familiar promete antecipar apoio aos pequenos agricultores. Com a antecipação do período chuvoso, a ideia é não faltar tecnologias para quem precisa, na hora de plantar a safra do próximo ano agrícola. Basicamente, nós intensificamos duas ações nessa perspectiva aí de antecipar, que é as ações relacionadas à motomecanização, a entrega dos equipamentos, principalmente tratores, maquinários, e também a aquisição e distribuição de sementes. Toda a região sul tem a gente pode considerar como consolidado, então a gente recomenda que plante, toda a região sul, e para o norte, o semiárido, as possibilidades de perdas de quem plantar agora são grandes, embora tenha previsão de chuvas nos próximos dias, mas isso não garante uma consolidação. Então é bastante arriscado realizar esses plantios, e também a distribuição de sementes provavelmente não tem efeito, perde, tem que distribuir novamente. Tá? Então nós vamos trabalhar com nós estamos antecipando os nossos fornecedores, o que a gente tem para distribuir já está licitado, em fase de contratação. Pelo menos a palma forrageira, nós vamos ter condição de antecipar essas entregas através dos fornecedores. Outras mudas e as sementes, estamos com dificuldade, e o nosso contrato previa janeiro, então estamos fazendo esse trabalho. E entregamos tratores, inclusive nessa semana, vamos continuar essa rodada de entrega de tratores para permitir que ainda atenda nesse ano agrícola agora, e aproveitando essas chuvas. Mesmo que não se consolide o inverno, o período chuvoso, mas a parte de aração pode ser feita sem grandes perdas, O fato de arar agora ou gradear pode esperar um pouco para novas chuvas e realizar os plantios.